Olá! Para nossa análise de hoje, eu proponho um exercício de imaginação que é, no mínimo, fascinante. A gente vai usar as ferramentas de um filósofo medieval para entender um revolucionário do século XX. É isso mesmo. Vamos colocar Tomás de Aquino e Antônio Gramsci para conversar. Vamos mergulhar nessa ideia. A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. O que aconteceria se a gente pudesse trazer uma das mentes mais brilhantes da história para dar uma olhada nos conflitos culturais de hoje? Será que as categorias de pensamento de Tomás de Aquino ainda teriam algo a dizer sobre um mundo moldado por ideias que ele nem sonhava que existiriam? Então, de um lado, a gente tem Tomás de Aquino, o doutor angélico, o grande nome que uniu fé e razão lá na Idade Média. Do outro, Antônio Gramsci, um pensador marxista que, olha que curioso, escreveu suas obras mais importantes de dentro de uma cela de prisão já no século XX. São dois mundos completamente diferentes, mas os dois eram obcecados pela mesmíssima questão. Afinal, o que é que molda uma sociedade? Para a gente conseguir construir essa ponte entre os séculos, primeiro a gente precisa entender a ideia central de Gramsci, o conceito que revolucionou o jeito que muita gente analisa o poder. E esse conceito, essa palavra-chave, é hegemonia. Gramsci sacou uma coisa muito importante. A dominação não funciona só na base da força. Ele dizia que o poder mais eficaz é aquele que convence, que funciona pelo consenso. Hegemonia, então, é essa capacidade de um grupo dominante fazer com que as suas ideias pareçam senso comum, fazer com que a sua visão de mundo seja aceita como algo natural, óbvio, quase como o ar que a gente respira. É uma liderança moral e cultural. E onde é que essa batalha pelo consenso acontece? Não é só lá no Palácio do Governo, não. Gramsci aponta porque ele chamava de sociedade civil. Pensa bem. São as escolas que a gente frequenta, a mídia que a gente consome, as igrejas, os artistas, os intelectuais. É nesse campo, no dia a dia, que as visões de mundo competem para ver qual delas vai se tornar o senso comum. E é aqui que a coisa começa a ficar fascinante de verdade. A gente poderia pensar que um filósofo medieval não teria absolutamente nada para dizer sobre isso, certo? Pois é, mas, surpreendentemente, Tomás de Aquino entenderia perfeitamente a importância da cultura na formação de uma sociedade. Para Santo Tomás, ninguém nasce pronto. A gente é moldado moralmente ao longo da vida. Nossas virtudes, nossos hábitos, nosso caráter, tudo isso, ele dizia, é formado pela educação, pelos exemplos que a gente vê, pelos costumes da nossa comunidade. Ele reconheceria na hora que a cultura tem um poder gigantesco na nossa vida. Então, beleza, os dois concordam que a cultura molda as pessoas. Mas a concordância para por aí. A verdadeira diferença, o ponto central da nossa análise, está na pergunta: molda para quê? Qual o objetivo final de toda essa formação cultural? E esse quadro aqui resume a diferença de um jeito brilhante. Para Gramsci, a cultura é um campo de batalha, uma luta sem fim pelo controle do rumo que a sociedade vai tomar. Já para Santo Tomás, a cultura é um caminho para organizar a sociedade em direção à verdade, à virtude e a um bem que pode ser compartilhado por todo mundo. A lógica é completamente outra. Certo. Agora que a gente já tem esse contraste bem claro, vamos ao exercício. Vamos pegar as lentes de Tomás de Aquino e olhar para os conflitos culturais e identitários tão intensos do nosso tempo. O que será que ele veria? O primeiro passo de uma análise tomista seria, cauteloso. Ele jamais negaria que existem injustiças reais. Justiça para ele é uma virtude essencial. O ponto é que ele questionaria a ideia de que a sociedade é, por natureza, um campo de batalha entre grupos que nunca vão se entender. Uma coisa é reconhecer um problema, outra bem diferente é transformar o conflito na única maneira de enxergar o mundo. Mas como é que ele faria essa distinção na prática? Santo Tomás nos oferece um kit de ferramentas com 3 conceitos muito poderosos para analisar a sociedade. Vamos dar uma olhada neles. Primeiro, o bem comum. Para Santo Tomás, a política não existe para que um grupo ganhe e o outro perca, numa disputa sem fim. Ela existe para buscar um bem que une todo mundo, que permite que a gente coopere. Pensa na justiça, na segurança, na paz. São bens que não pertencem a um grupo só, mas à comunidade inteira. E o que acontece quando a gente perde de vista esse objetivo comum? A sociedade se quebra. Ela se fragmenta em blocos rivais, cada um lutando para impor a sua própria história, os seus próprios interesses. A política deixa de ser a arte de construir uma ordem e vira só a administração de um conflito que parece não ter mais fim. A segunda ferramenta é a ideia de natureza humana.
Santo Tomás acreditava que, apesar de todas as nossas diferenças, no fundo, a gente compartilha uma racionalidade, uma humanidade que é fundamental. É essa unidade que serve de base para o diálogo e para a própria ideia de justiça. Quando as identidades de grupo se tornam absolutas, essa percepção de que somos todos parte da mesma humanidade fica mais fraca. Por fim, Santo Tomás era um psicólogo brilhante. Ele sabia que a gente não é pura razão. Somos movidos por paixões, amor, ódio, raiva, esperança. E essas emoções podem ser guiadas pela razão para fazer o bem, ou elas podem ser facilmente manipuladas para alimentar o ressentimento, a desconfiança e a briga, quebrando os laços de amizade na sociedade. E tudo isso nos leva a uma pergunta que Santo Tomás certamente faria sobre a nossa cultura e a nossa educação hoje. A formação que a gente recebe está nos ensinando a buscar a verdade ou a simplesmente aderir a uma ideologia, a sermos pessoas virtuosas ou militantes de uma causa, a enxergar quem pensa diferente como um cidadão ou como um inimigo. Então, o resumo da ópera, o ponto crucial do nosso diálogo é este aqui, onde Gramsci analisa a sociedade pela lente da luta pelo poder, pela hegemonia, Santo Tomás analisa pela lente da busca por uma ordem baseada na justiça e voltada para o bem de todos. No fim das contas, esse diálogo que atravessa os séculos nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que toda a sociedade em algum momento precisa responder. Para que a gente vive junto? Qual é o objetivo da nossa comunidade política e cultural? As duas visões de mundo que a gente viu oferecem caminhos bem diferentes. O nosso propósito é só ficar gerenciando conflitos que nunca vão ter fim, como se a vida fosse um campo de batalha permanente? Ou será que é possível sonhar em construir uma ordem onde a justiça e a união são metas de verdade? E a reflexão final que esta análise toda nos propõe é, ao mesmo tempo, pessoal e coletiva. A cultura que nos cerca, as histórias que a gente consome, a educação que recebemos, tudo isso está nos formando para quê? Para a sabedoria de viver em comum ou para a polarização que só nos separa? É uma pergunta que vem lá do século XIII, mas que talvez seja a pergunta mais urgente do nosso século XXI.